Boa noite, Brasil! Começa agora o nosso Sensacional. Que delícia! Banda BSH aqui com a gente. Muito bem-vindos, meninos! A minha plateia mais linda do meu Brasil. Agora, gente, deixa eu te perguntar, e você de casa, como que tá a sua vida sexual? Tá boa? Tá naquele fervo total ou tá meia boca? É o seguinte... Se estiver meio capenga, os seus problemas acabaram, porque hoje o Sensacional tá quente demais, viu? Estica as pernas aí no sofá, pega aquele baldinho de pipoca, manda um zap para suas amigas lá no grupo lá, porque hoje o Sensacional promete, viu? Você vai aprender, olha... Você vai aprender que o negócio aqui vai pegar fogo, não vai ter nada capenga no seu relacionamento não, viu? Isso serve para os homens e para as mulheres. Dicas sensacionais para você, viu? Mas antes de tudo isso, você não sabe com quem eu conversei? Eu conversei, sabe com quem? Ela é uma das jornalistas mais competentes do nosso país. Ela foi apresentadora do Casos de Família e foi a minha companheira aqui no Manhã Maior. Lembra da Regina Volpato? Foi com ela que eu conversei. Hoje ela tá na frente do programa Mulheres, lá na Gazeta. Gente, roda aí que o papo tá demais. Gente, que delícia, que prazer estar com essa mulher linda, inteligente, uma grande apresentadora. Não tô acreditando que eu estou com essa diva maravilhosa. Ai, Dani, linda! Sujei seu dedo de maquiagem. Não, que prazer receber você e toda a equipe da Rede TV. Todas as vezes eu falo, sem medo de ser repetitiva. Eu amei conhecer todos vocês, eu amei trabalhar na Rede TV. E o que começou como uma relação profissional virou uma amizade. É verdade. Você sabe que eu te admiro e te adoro, Dani. Eu também, você sabe disso. Bom, eu tenho um monte de coisa, eu vou puxar sua capivara hoje, tá? Vamos lá. Hoje eu quero perguntar muitas coisas pra essa minha amiga aqui, porque a gente sempre ficava lá nas pautas, no sofá, falando do dia a dia. Mas eu quero aprofundar mais sobre você. Vamos. As pessoas poderem conhecer um pouquinho mais. As que não conhecem vão conhecer hoje, certo? Certíssimo. Eu não sabia que você morou em Belém do Pará? Morei em Belém do Pará. Então, não sabia que você foi pequenininha, porque você nasceu em São Paulo. Nasci em São Paulo, aí o meu pai foi transferido, meu pai era funcionário público, foi transferido para Belém do Pará. Eu tenho uma irmã e um irmão que nasceram lá. Aí de lá que eu fui para São José do Rio Preto. Nossa, eu não sabia que você tinha morado. Você ficou um tempinho lá, depois você foi para São José do Rio Preto. E eu lembro que quando a gente saiu de lá e mudou para... Quando a gente entregou a casa e tal, quando viemos de mudança para Rio Preto, eu chorava. Jura que Mas você amava morar lá. Olha que coisa. Eu chorava e eu ficava perguntando para minha mãe, e fulano de tal, e fulano de tal, porque é muito longe, né? É, bem longe. E lá que você imitava o Silvio Santos, que eu fiquei sabendo que você imitava o Silvio Santos. Você acredita que o meu pai me contou essa história outro dia? Eu não lembrava. Você não lembrava disso? Não tinha memória disso. Você tinha quantos anos? Uns 4 aninhos? Por assim, aí, bem pequenininha, Dani. bem pequenininha. Por aí. O meu pai me conta que eu, pequenininha, pegava o fio e ficava imitando o Silvio Santos. Aí eu falei, mas pai, o que eu falava? Porque não é que eu pegava e cantava, eu ficava falando. Aí meu pai falou, imitando a voz do Silvio Santos? Imitando ele apresentar o programa. Que coisa. E você trabalhou na empresa na SBT, você trabalhou lá? E Dani, não fazia parte dos meus sonhos trabalhar em televisão e ser apresentadora. Não fazia? Não. Qual que era seu sonho, assim? O que você almejava, assim? Eu queria ser aeromoça. Acho que justamente por conta dessa distância de Belém do Pará, na minha fantasia eu ia trabalhar no avião e viajar e tal. Depois, quando eu aprendi a tocar piano, eu achava que eu ia ser concertista, que eu ia ganhar a vida tocando piano. Depois que veio o jornalismo. Tudo que foi acontecendo na minha vida foi pela necessidade. Eu agradeço todas as necessidades. E aí você você estudou sempre no colégio público, né? Você é de uma família super simples, né? Sempre, Eu dei muita sorte de ter entrado. Universidade pública entra quem tem dinheiro. Então ali eu convivia... Que fez um belo cursinho, que estudou, que teve toda a aula particular, aquela coisa. Exatamente, boas escolas. Então eu lembro que quando eu entrei na USP, muito caipirona. Aí eu fui sendo obrigada a perder a timidez. E com quem que você morava nessa época em São Paulo? Eu morava numa pensão e nessa época era uma pensão que tinha na Matias Aires. Nessa época, aquela região não era uma região... Estamos falando de 1986. 86. Então, ali era ponto de prostituição. Ali era uma região... eu não sei se era perigosa, porque eu não tinha esse entendimento. Entendi. Mas, por exemplo, minha pensão ficava na esquina. Na esquina tinha um ponto de prostituição. E do lado de lá tinha um moço. Então,
4 esquinas, né? Num tinha um ponto de prostituição, num tinha um orelhão, no outro não tinha nada e o outro tinha um moço que toda noite estava lá. E às vezes eu ia ligar para minha família do orelhão. Eu fui uma noite, o moço estava lá. Eu fui outra noite, o moço estava lá. Na terceira noite eu falei, moço, eu tô indo ao orelhão ligar para minha mãe, você me cuida? Aí ele falou, cuido, vai lá. Para eu entender que ele era cafetão, o que ele estava fazendo lá, foi tanto tempo e ele me cuidava, Meu Deus, cada história. Ele me cuidava. Tudo era uma visão diferente, tudo era um olhar diferente, né? Que você não estava acostumada a viver, né? O Rê, aí como foi que surgiu o trabalho de modelo? Você já foi modelo, já? Então, trabalhou super bem, que legal. Foi. Aí, eu fazia estágio, ganhava pouquinho, como todo estágio, mas eu gostava bastante. E um amigo meu da faculdade era amigo de um produtor de uma revista chamada Moda Brasil. E ele falou para mim, olha, Rê, de repente você faz umas fotos e você começa a trabalhar como modelo, você vai ganhar muito mais e tal. Eu falei, tá bom. Aí juntei dinheiro, fiz o book, comecei a trabalhar como modelo. E aí a diferença era muito grande, né? Assim, porque eu nunca fui muito modelo de foto. Eu sempre fiz comercial, nem passarela. Nem passarela. Comercial. E comercial ganha muito mais. Mas a primeira vez que eu olhei para a câmera, para mim foi muito impactante. Eu não consegui falar. Você não conseguiu falar? Não consegui Gente, falar. como que pode ser? Você é tão comunicativa, você fala tão bem, não dá para acreditar, né? Eu não consegui falar. Aí eu lembro, Dani, que a minha grande meta não era nem pegar o comercial, era conseguir fazer o teste. Conseguir falar na hora. Conseguir falar. E sair de lá com a sensação de que eu tinha feito bonitinho. Porque eu fazia, mas eu sabia que eu estava pagando mico. A gente sabe quando a gente é ruim. Eu sabia que tinha sido péssimo, que eu não ia ser editada e que eu não ia estar entre as finalistas. Então, o meu sonho era conseguir ser uma das concorrentes a ganhar o posto e fazer o comercial. Quando isso começou a acontecer, aí eu entendi. Chegou uma hora que eu entendi qual que é essa história da gente falar com a câmera. Me mudou alguma chave que eu entendi. Entendi. Aí, como repórter, a primeira vergonha é você... Você lembra a sua primeira entrevista? Eu lembro quando eu fui fazer o teste para a Fundação Roberto Marinho. Que eu fui, era época de Natal. Sim. Eu lembro que eu não entrava em shopping. Quando eu entrei no shopping e vi aquela decoração de Natal, eu falava, gente, mas é bonito, né? Falava pra equipe. Mas é bonito, né? Mas Natal é lindo, né? Olha, e o pessoal da equipe falou, mas escuta, é Natal, né? Mas aí eu já tinha ganhado a equipe, porque eu lembro que quando eu entrei no carro para fazer o teste, eu falei, é o seguinte, eu preciso muito desse emprego, eu precisava muito, eu preciso muito desse emprego, eu preciso que vocês me ajudem. Então, assim, me fala o que o pessoal de lá gosta, sabe? Me dá as dicas do que eles gostam, porque eu quero agradar, que eu quero passar. Aí eles falaram, olha, na hora da passagem, eles gostam que anda. Dali, Regina, na passagem. Escada rolante. Eu falei, nossa, tô escada rolante. Escada rolante. Então eu fiz a passagem subindo, descendo, zero vergonha. Eu só tinha em mente que eu precisava daquele emprego. E sobe falando, e desce falando. Então a primeira coisa que eu fiz foi a passagem. Aí fui entrevistar. Bom, aí eu fui me afinando com a equipe, passei no teste. E essa equipe foi a equipe que trabalhou comigo um tempão. Foi muito legal. E aí você ficou um tempo trabalhando nisso até quando você virar garota do tempo, não foi? Foi. Aí fui chamada para fazer um teste para apresentar o tempo na Band. E aí, de novo, a vida sempre... Isso para mim é muito claro, Dani, que a vida sempre coloca situações que você pode se superar ou desistir, né? Desistir, exatamente. Eu já tinha ali uma certa... Já estava com uma experiência, já tinha uma desenvoltura e tal. Os testes eram feitos na Band e era um projeto novo deles ali, de uma empresa americana, para fazer a previsão do tempo. Eu sei que muitas pessoas, inclusive os profissionais da Band, estavam lá para fazer o teste. Eu falei, que horas é o teste? 5 horas. 4h30 eu estava lá. Fui a primeira a chegar. Só que das 4h30 às 5h30, que foi a hora que começou o teste, chegaram umas 100 pessoas. E aí? Eu fui a primeira, na frente de todo mundo. Aí o pessoal já tá, né? Suave de vergonha, porque aí foi o teste na frente de todo mundo. E aí me falaram como que tinha que fazer, fiz o teste a primeira vez, achei que eu não fui bem,
E o sujeito que estava dirigindo se comunicava com a gente por um som que todo mundo ouvia. Né? Sim, na PA. Aí era o Raimundo, que depois encontrei com ele no SBT. Olha só. Aí falei, tá bom, tá. Falei, eu não fiz direito, eu posso fazer de novo? Não, não pode, muito obrigada. E aí? E aí eu fui aprovada. Boa noite. A massa de ar seco garante noite de sábado estrelada em todo o estado de São Paulo. O céu fica com um pouco mais de nuvens no litoral por causa da umidade que sopra do mar. E aí, depois que você saiu da Garotempo, você foi convidada para bancada que teve que cortar seu cabelo, que até a sua filha levou um susto, né? Gente, que episódio, imagina. Então, eu tinha um cabelão. Cabelão, também. Era muito comprido o seu cabelo? Era o cabelão cacheado, maravilhoso, porque eu fazia o tempo, então prendia e tal, também. Aí eles idealizaram o Band News. E eu tive a honra de ser convidada para fazer parte dessa equipe. Sim, sim. E aí o padrão... Cabelo curto. Cabelo curto e liso. Liso. E seu cabelo enrolado? Podemos cortar o seu cabelo? Claro. Precisa cortar. Tá. Precisa tingir. Precisa alisar. E quando você chegou em casa? Aí eu cheguei em casa. Toda feliz. Visual novo. Peguei a Rafaela no colo. Porque eu saí com cabelão. Eu chego, ela olhava pra mim, porque eu acho que ela reconheceu. Primeiro ela veio no meu colo me olhando e me achando esquisita. A hora que eu falei com ela, aí que ela abriu o berreiro. Porque ela falou, não tá casando. Não tá casando. A voz com esse visual. E aí você na hora, não filha, sou eu, calma. Eu fiquei espantada e depois eu achei graça. E aí eu fiquei com ela bastante tempo pra ela entender que eu era eu. Ô Rê, tá, tudo bem, você falou, nossa, esse lugar maravilhoso. Quanta gente queria estar no lugar da bancada, né, no jornal, aquela coisa. Até rapava a cabeça pra estar no seu lugar, né, ali. Mas você tremia que nem uma vara verde, é isso? Você colocava a mão pra baixo assim pra... Não, eu me segurava na bancada. Você segurava? Eu tinha medo de cair. Sério, Rê? Eu tinha medo de cair da Mas bancada. o que era? O teleprompter? Insegurança, medo, pânico, paura. E você tremia muito? Aquele posto ali era um lugar que eu nunca achei que eu fosse chegar na vida. Imagina, eu não cheguei a me sentir uma impostora. Mas eu tinha certeza que eu não tinha competência nem capacidade para estar ali. Lógico que tinha, senão você não estaria, como não? Então, hoje eu sei, na época eu não sabia. Eu não sabia. Aí eu falava, não, mas eu tenho... Aí me segurava e fui. Eu fui ter confiança, eu fui entender que eu poderia não ser a melhor, mas eu dava conta de fazer aquilo bonitinho, com o tempo, com as situações que foram surgindo, com a maneira com que eu lidava com os imprevistos, porque o Band News ainda é assim, é um jornal o tempo todo ao vivo. Então, quando, por exemplo, nos atentados de 11 de setembro, eu que estava sentada lá. Você que estava sentada na notícia? Eu que estava sentada lá. Eram 8h30 da manhã, eu fui para a bancada, o diretor de Inter, o Novak, falou para mim, Rê, é o seguinte, tá tendo incêndio em Nova York, nas Torres Gêmeas, mas eu acho que não é nada grave. Mas vai para a bancada, porque a gente tinha hora, né, para assumir, vai para a bancada que eu vou te monitorando. Beleza. Sentei lá às 8h30 da manhã, às 8h30 da manhã, eu acho que eu saí às 7h30 da noite. Você ficou lá o dia inteiro falando. Não dava, né, para sair. Isso foi me dando segurança. À medida que iam me escalando para trabalhos que eu achava trabalhos desafiadores, eu fui entendendo que você tinha capacidade, você falou, caramba, dei conta do recado. Eu acredito, assim, de tanto perfeccionismo, de tanto medo de errar, de fazer tudo perfeito, não te dava um surto, assim, de estar mal, de acontecer alguma coisa? É um pânico, alguma coisa assim? Então, no Band News, eu tive alguns episódios de pânico. Não chegou a ser síndrome, porque síndrome são episódios que se repetem de uma maneira mais constante. Mas eu tive alguns episódios de pânico. E o curioso é que eu não tive esses episódios no ar, não tive quando eu estava com a Rafaela. Então, assim, eu lembro que foi uma folga minha. Então, assim, a Rafaela estava com o pai, porque nessa época eu já estava separada do pai dela. A Rafaela estava com o pai, eu não tinha que trabalhar. É como se, naquele momento, eu pensasse assim, bom, então agora eu posso relaxar. Na hora que eu relaxei, eu tive uma sensação, o nome é super apropriado. Era um medo, mas era um medo... Não era medo de morrer, não era medo, era um medo... De qualquer coisa, assim? É uma sensação de medo que te invade e é tão enlouquecedor, pelo menos comigo, porque eu sabia que eu não estava sendo ameaçada por nada. Tomei o remédio.
Tomei o remédio, passou. Mas a sensação permanece até hoje. Sério? Você consegue lembrar desse episódio perfeitamente? Claro. É um medo com o sofrimento, com uma angústia, e sabendo que não tem motivo, que tá tudo bem. Depois nunca mais te deu isso? Nunca mais. E hoje, então, você consegue, tipo, lembrar disso, mas não como sofrimento. Tipo, tive aquilo, não... Você lembra que você falou? Nossa, eu tinha medo só de lembrar doloroso, assim, demais. Não é mais doloroso, você consegue entender. Sim. Consegue entender sem o sofrimento por trás. E não tenho medo, né? Porque algumas pessoas ficam com medo de ter de novo. Você não tem medo de ter de novo? Não. Porque você já está mais preparada, já sabe a causa, como que... Porque eu aprendi que se acontecer, vai ser horroroso, mas eu tenho ferramentas para superar. Ótimo. Entendeu? Bom, aí você ficou lá, tensa ali tudo, mas aí veio um desafio também muito grande também, que foi apresentar o caso de família no SBT. Se fosse para ter estudo só pensando em emprego, em salário, o que justifica uma pessoa com 50 ou com 60 anos querer voltar a estudar? Justifica isso, o gosto pela liberdade, o gosto para você ser dona da sua própria cabeça, das suas próprias decisões, para você ter autonomia na sua vida. O conhecimento te dá isso, te abre uma janela para o mundo que até então você desconhecia. As pessoas achavam um desprestígio. Eu saí da bancada para ir para o SBT, para fazer um programa popular à tarde. As pessoas achavam um retrocesso, um desperdício e tal. Eu tinha uma certeza, que eu ia trabalhar menos e ia ganhar mais. Entendi. Tudo honestamente. Ô, Rê, todo mundo achava que você era psicóloga ali, né? Pois é, menina. Tipo, que você não era jornalista, que você era psicóloga, assim. As pessoas vinham pedir conselhos ali até fora hoje. do ar. Até hoje vem pedir? Até hoje. E como que era você, daqueles conflitos ali familiares? Eu assistia você. Gostava de assistir. Eu gostava muito de fazer também. Elegante, muito, né? Aquele negócio correndo fogo, ela fina, plena. Ai, gente, muito bom. Vamos lá. E aí, como que era? Eu adorava fazer. Me diverti, aprendi, me emocionei. Algumas vezes me identifiquei. Sério? Qual, por exemplo? E muitas vezes. Muitas vezes, fala, meu Deus. E muitas vezes. Tudo que acontecia ali, na minha cabeça, ou já aconteceu, ou está acontecendo, ou vai acontecer na vida de todo mundo. Porque se você espremer, os conflitos são sempre ciúme, traição, amor não correspondido, dificuldades da vida, falta de dinheiro. Familiar. Briga familiar. É isso, não tem pra onde escapar. Todo mundo é igual nesses quesitos, todo mundo é igual. Não tem classe social, não tem nada. Sempre existem esses problemas. Não tem classe social, não tem idade. Tudo igual. E teve algum momento, assim, que você teve que, sei lá, apartar alguma briga, assim, uma coisa mais... Nunca teve? Nunca teve. Era uma orientação da própria emissora, né? Que fosse um programa de conversa, de entendimento e tal. Nunca teve. E você foi colega de trabalho da Hebe, né? Lá que eu conheci. E como que foi conhecer a Hebe? Porque depois você teve bastante relação com ela, né? Bastante, mas sempre profissional. Aprendi muito com ela profissionalmente, assim, jogo de cintura. Ela gostava muito de você, assim, achava que gostava. Ela deu um belo empurrão para eu ir para a Rede TV. Foi exatamente. Que você foi participar do programa dela, né? Foi isso aí. E aí, eu acho que a Mônica Pimentel viu, nossa, a Regina, não sei o que e tal. Foi assim mesmo. Que aí chamou você para fazer o teste, fez teste e eu lá junto, né? Foi tão gostoso o nosso teste, foi, né? Foi muito gostoso. Fez. Vamos lembrar os momentos do Manhã Maior? Ai, Vamos, gente. Olha a nossa fase Manhã Maior. Vou dar uma experiência. Essa é ótima. Né? Aí, ó. É porque diz que onde tem esses lugares mais cerrados, que eles aparecem Ó a mais, música, né? ó a música. Ó as músicas. Sério. Você sabe que eu não sei se eu tive um sonho ou se foi real, eu não sei. Até hoje na minha vida, eu tinha uns 16 anos, mais ou menos, e eu fui levantar para acender a luz, que eu ia ao banheiro. Lá em Lá no Dourados. Mato Grosso do Sul. Não, eu morava em Nova Andradina, em outra cidade. E uma cidade super serrana, assim, sabe? Serrana. Ai, meu Deus. É bem... Ai, o Carlos Moreno tava lá. montanha, sabe? É bem... onde que aparece muito, são lugares muito planos, né? E aí eu fui acender a luz e de repente eu senti uma coisa que me fazendo uma massagem aqui nas minhas Mas a costas. Milene não estava junto? Eu tinha Tava, medo da Milene. Tava a cara dele. Não. E aí eu comecei a sentir uma coisa assim, quem é você? Aí era meio por... Eu não vi a voz. Telepatia, assim, sabe? Aí eu falei assim, é pro seu bem. Eu lembro dessa frase, é pro seu bem.
Aí eu peguei na perninha, era uma perninha muito fina. Era uma coisa assim, dessa grossura, assim, muito fina. Tipo, Mas Regina, você vai falar daqui a pouco? Então você... Aí eu senti uma coisa fina, sabe? E uma massagem muito gostosa. E eu tentava olhar pra ver e não conseguia. Tipo, é como se me tivesse, sabe? Tipo, me segurado aqui e fazia isso, esse movimento, assim, nas minhas costas. E você tava Eu não sei se eu tava dormindo, eu não sei se eu tava dormindo, se eu tive um sonho. Porque foi muito louco, Regina. Era muito, tipo, era uma perna fina. Muito real, né? Era uma perna fina, mais malhada Ô, Rê, agora a pergunta é, o povo não pergunta pra você? E essa história da Daniela que se deteu, o povo daqui, essa perninha fina, não pergunta pra você? Não, o povo pergunta isso, o povo pergunta... Pergunta. Mas ela é simpática mesmo? Jura? Claro. Vai, Mas ela é simpática mesmo? Pergunta, todo mundo pergunta. Até hoje. Até hoje? Até hoje. Mentira. Como é que foi trabalhar com a Daniela Albuquerque? Foi maravilhoso. Mas ela chega no horário, olha, que as pessoas perguntam. Olha, no horário, olha isso. E chega, hein? Eu cheguei. Tava grávida? Não, mas desde o Manhã Maior. Sim, do Manhã Maior, sim, grávida. Grávida. Ela chega no horário, mas ela é simpática mesmo. Ai, mas deve ser difícil trabalhar com ela, né? Porque ela é mulher do dono. Eu falo, não, a Daniela trabalhando é a Daniela. O que ela é fora dali é ela, o marido dela, as filhas dela. Claro que perguntam. Até hoje. Até hoje? Até hoje, Dani. Perguntam. Que engraçado. Não, Rê. Mas você gostou mesmo de trabalhar? Porque a gente fala, o povo não acredita, né? Mas você gostou mesmo? E aí foi, nesse primeiro dia eu tava muito nervosa. Chovia, lembra? Chovia. Chovia, eu tava muito nervosa pela situação, não por você. Ali você era pra mim um ponto de apoio, era um porto seguro. Que bonitinha. De verdade, Dani. Olha que fofa. O que me dava segurança. Tanto que quando você saiu pra ter Alice, foi a coisa mais sem graça do mundo. Eu falava, gente, mas que coisa sem graça, sem a Dani. Ficou Você sentiu minha falta, né? Você não gostou de fazer o programa depois, sozinha? Ficou... Não tinha química? Não tinha... Sabe, faltava, né? Faltava Eu lembro que eu assistia você no ar e falei, a Regina não tá gostando. Chato! Eu olhava e falei, eu tava sentindo a minha falta. Chato! Porque Tá era um ping-pong. Não, é verdade. Era um ping-pong. A gente fala até hoje, o assunto que a gente fala de Manhã Maior vem Regina. Gente, que delícia fazer o programa com a Regina, não sei o quê. Ai, que delícia. Até hoje. Era um ping-pong gostoso. Nossa, a gente ficava falando. E a amizade se estendeu, né, gente? Gente, olha quem está aqui do meu lado, Regina Volpato. Seja bem-vinda, querida. É um prazer trabalhar com você. Muito obrigada. A gente que estava nessa correria de gravar vários quadros, tanta coisa nova. Tantos pilotos. E finalmente você está estreando nesse dia tão gostoso. Preciso agradecer a Hebe, a gente vai falar dela daqui a pouco, mas a minha vinda para essa emissora tem muito a ver com a influência e com a vontade da Hebe. Rê, esse livro muito legal, hein? Mudar faz bem. Você sempre gostou muito de escrever, né? Sempre gostou de ler livro. Eu lembro que quando a gente conversava do Manhã Maior, tô lendo tal livro. Não sei o que, você sempre gostou desse momento, assim, de estar na sua casa, né? E tem aqui uma coisa que a gente grifou, aqui no seu livro, enfrentando os medos, né? Que a gente tava falando tanto de medo aqui, né? Olha só, tem aqui um trechinho. Por se tratar de um instinto, fui buscar na natureza como os animais reagem quando estão com medo. São 3 as reações possíveis: atacar, fugir ou fingir-se de morto. Vamos fazer uma brincadeira em relação a essa frase? Né? Não vai ficar maçante. Vamos lá. Que legal. Então vamos lá. É o seguinte. Eu tenho que falar se eu ataco, se eu fujo ou se eu me fiz de morta? Exatamente. Arrasou, bora. Vamos lá? Então é o seguinte, ó. Você está indo para um supermercado, né, que você adora, vai final de semana, né? Quando um rapaz se aproxima de você e te dá uma cantada ousada, o que você faz? Uai, mas depende do rapaz. For o Cauã Raymond, você ataca? A gente vai lá ver qual que é, né? Claro. Se for o Moro? Que o Moro? Eu me finjo de morta. Finge de morta? E se for, deixa eu pensar outra pessoa, deixa eu pensar. O maníaco do parque. Foge. Tá fácil aí. Tá fácil, né? Vamos lá. Você está em um restaurante e presencia uma cena de homofobia ou racismo. O que você faz? Aí eu parto. Eu não consigo. Fica quieta. Fica quieta. Não consegue fingir de morta. É mais forte do que eu, Dani. Então você vai pro ataque. Vou pro ataque. Entendi. Qualquer situação de injustiça. Tá. Você vê a sua filha
ter um conflito amoroso, o que você faz, por exemplo? Eu me finjo de morta. Você se finge de morta? Me finjo, Dani. Você não se mete? Pra mim, só se ela pedir. Só se ela pedir. Senão, não. Senão, não, Dani. Esse é o maior desafio da maternidade pra mim. Sério, Rê? Não invadir, não abrir minha santa boca, não. Esse é o Fingir de maior morta. desafio. Porque senão ela foge de você, né? Senão eu acho que eu devoro. Uhum. Entendeu? Entendi. Senão eu acho que eu tô roubando no jogo. Sufoca. Sufoca. Eu tô roubando no jogo. É a hora dela, não é minha hora. Esse pra mim é o maior Só se desafio. ela pedir arrego. Tipo, Nossa, aí eu amo. Aí você ama. Aí, Nossa. aí a psicóloga nasce, impera. Amo. Entendi. Você vê o marido da sua amiga traindo ela com outra mulher. O que você faz? Eu vejo o casal, ele com outra. Tipo, você tem uma, por exemplo... Nada. Não. Na hora eu não faço nada. Você não faz nada? Meu negócio é com ela, que é minha amiga. E aí a gente precisa tomar muito cuidado, porque nem todo mundo quer saber de tudo. Tem que saber se ela quer saber ou não. Tem que saber se ela quer saber. Se eu vejo os dois, eu não faço nada. A minha amiga é ela. Uhum. A minha amiga é ela. Não vou julgar a mulher que está com ele e nem vou julgá-lo por estar com ela. Mas eu preciso pensar e ver o que eu vou fazer com a minha amiga. Então é difícil isso, essa Muito posição, difícil. né? E como que foi ir pra Gazeta? Porque você foi cobrir férias E fiquei. e ficou. Quanto tempo você já tá? 2 anos? Vai fazer 2 anos. Vai fazer 2 anos já, né, Rê? Eu fui pra ficar um mês. Você foi pra ficar um mês, cobrir férias, de repente você ficou ali. Fui pra cobrir férias, aí o meu contrato era de 1 mês. Aí, olha, a gente vai precisar que você fique um pouco mais, porque eles não tinham certeza de que eu seria a apresentadora que eles queriam pra fazer o Mulheres. Você topa ficar mais 1 mês? Falei, topo. E aí, eu sempre fiz tudo direitinho e tal, mas nesse 2º mês, eu fiz com mais vontade de ficar, porque aí eu queria ficar. Aí você queria ficar, Aí eu vou queria caprichar ficar, aqui pra eles ficarem comigo. Agora, engraçado o movimento da vida, né, Dani? Eu acho assim, sempre me chama a atenção como que as coisas vão acontecendo, né? E as fases vão se sucedendo e... Não, e você é muito segura de si, né? Porque assim, você foi pra Gazeta, foi lá que você assumiu o seu cabelo crespo, virou um burburinho. Foi. Como que foi pra você isso, assim? Foi surpreendente. Porque, assim, saiu em tudo que é lugar, né? Uma coisa assim, tão tipo, oi, tô com o cabelo normal, esse é meu cabelo, qual é o problema? Fiz o programa, foi na estreia, fiz o programa. Aí deu aquele bafafá todo, aí fui fazer o 2º dia. Quando eu cheguei lá, o meu cabeleireiro já tava com a escova e o secador na mão. Ele falou, olha, odiaram, vamos fazer o seu cabelo liso. Eu falei, não, vamos fazer igualzinho. Aí que eu fiz o texto. Durante toda a minha vida profissional, eu trabalhei usando meu cabelo liso, com escova, sabe? Na minha vida pessoal, não. Eu sempre fui assumida e usei o meu cabelo natural, que é assim, crespo. Eu sou crespa, esse é o meu natural. Ocorre que já há algum tempo eu resolvi ficar em paz comigo e me aceitar. Aceitar o meu jeito, aceitar o meu corpo, aceitar o meu cabelo. E olha, eu te garanto, a vida depois disso ficou muito mais leve depois que eu me libertei. Ô, Rê, você é muito vaidosa, assim? Porque você sempre tá muito impecável. Eu nunca te vi, assim, mal arrumada. Não, nunca te vi mal arrumada. Pelo menos nas festas que você vai em casa, quando a gente se encontra socialmente, você sempre tá impecável. Com a pele linda, maravilhosa. Sou vaidosa, mas não sou escrava da aparência. Mas, por exemplo, eu cuido de fazer atividade física. No rosto eu faço todos os procedimentos possíveis. Faço. O rosto tá lindo. Faço o procedimento. No corpo eu não faço nada, mas no rosto eu faço. Tô cuidando do meu cabelo. Eu tenho vaidade, Dani. Assim, eu gosto de ser uma pessoa correta. A minha vaidade eu acho que eu sou tão vaidosa que vai além da aparência. Eu gosto de ser uma pessoa correta, eu gosto de ser educada, eu gosto de tratar bem as pessoas, eu gosto pelos outros e por mim mesma. Sim. Me faz bem. Sim. Me faz bem Ser gentil, agradável, né? ser agradável. Eu gosto de me ver assim. Vamos mostrar as mensagens? Já tem uma parte aqui do programa. Vamos. Tem mensagens muito lindas e especiais pra você, minha linda. legal. Olha só. Dina, ela é uma pessoa que te apoia. Tudo que você fizer, ela, como sua amiga, vai estar do seu lado e vai te apoiar. E é esse meu depoimento. Te amo, Daniela, tô com saudade. Um beijo pra todo mundo aí de Sensacional. Todos os dias juntos, não é?
quase 2 anos. Criamos muitas coisas já. É mesmo. Você criou mais um pedaço que está fazendo o maior sucesso. Parabéns e sempre juntos, tá? Grande beijo. Você é uma pessoa ótima pra conversar, pra pegar dica, pra aconselhar, de tudo que é tipo, assim, de boy, que né, Ah lá, a gente viu? acontece, às vezes a gente precisa de um conselho de boy, de trabalho, financeiro, de tudo que é tipo de conversa, de amizade, você vale, você acrescenta, dá uma opinião, uma outra visão que muitas vezes a gente não consegue ter, e você com sua experiência passa pra gente de uma forma muito simples e simpática, sabe? Sem grosseria nenhuma, super gente boa. Te amo, lindeza! Parabéns, você que é uma grande apresentadora, uma grande comunicadora e uma pessoa muito generosa, merece sim essa homenagem. Um beijo meu, da tia e do meu sobrinho Guilherme Uzeda. Beijo, querida, e que outras homenagens venham. Que legal que você tá aí com a Dani, eu amo a Dani e o Sensacional é um programa muito legal e com certeza esse programa vai saber enaltecer a bela mulher que você é, porque além de ser uma profissional incrível, você é uma mulher muito justa, muito tolerante, um exemplo de mãe e de amiga e alguém que consegue falar de temas sensíveis com tanta delicadeza. Eu já te admirava muito antes de ser um amigo e sou seu amigo muito antes da gente trabalhar junto. E trabalhar junto com você só reforçou tudo isso. Então, ó, um beijo bem grande e que venham muitos e muitos mais pedaços juntos. Beijo! Regina é uma pessoa que faz qualquer coisa ficar mais elegante, né? Qualquer programa ficar mais elegante. Ela sabe do que eu estou falando, é uma querida amiga, fora da TV a gente se fala muito, se encontra muito, é uma pessoa que eu tenho um respeito enorme mesmo, viu? Oi Dani, que bom poder estar aqui no Sensacional mais uma vez e que bom poder falar para a Regina Volpato, não é? Essa amiga querida, essa colega de trabalho. Nós já trabalhamos juntas em 2 emissoras, tanto no SBT quanto aqui na nossa querida Rede TV, e a gente aprende, não é? Convivendo, participando do programa, uma da outra, a gente vai se conhecendo e entendendo a seriedade do trabalho, a sensibilidade como mulher que ela tem, a grande profissional, mas que nunca, em momento algum, deixa de respeitar o ser humano, o interesse seu, né, Regina, de sempre levar para as pessoas as melhores coisas, uma visão de vida muito positiva, muito assertiva, principalmente para nós, mulheres. Então, eu te admiro profundamente. Então, eu queria te deixar um beijo muito grande, dizer conta sempre com o meu carinho e com a minha amizade. Super beijo. Tchau. Que demais! Nossa, Dani, pra você. obrigada, Você meu é muito amor. querida, Obrigada. muito querida. Eu fico muito emocionada porque eu não faço nada além de fazer o meu trabalho direito. É gratuito. Delícia receber essas mensagens, né, de pessoas tão queridas, né? Ah, obrigada. Gente, a Rê é demais, né? Ó, apaixonante essa mulher, que delícia. Parabéns, Rê, parabéns. Obrigada. Gente, que delícia falar com a Regina. Nossa, foi minha companheira aqui no sofá, aqui. Nossa. Gazeta, muito obrigada por ter liberado a Regininha aqui pra gente. Nossa, passei uma tarde deliciosa na casa dela, me recebeu super bem, ela é sempre muito atenciosa. Regina, meu amor, um beijo grande no seu coração, viu? Bom, o negócio vai esquentar aqui agora. Gente, eu adoro esse assunto. Você sabe que ele tava no camarim conversando, minha enteada ali falou, ixi, eu vou ter que me preparar pra ouvir as pérolas da minha madrasta hoje. Ela falou, pelo amor de Deus, não bota o elefante em cima, branco na mesa, né? Que imagina, né? A situação aqui, minha Núbia. Imagina, ficar ouvindo tudo o negócio aqui. Assuntos gostosos. Bom, Débora Albuquerque, tudo bem, lindona? Tudo bom, Dani? Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Mais uma vez. Naim! Oi, Dani. Prazer estar com você de novo. Obrigado. Já sei que serei bombardeado, né? Olha, 5 mulheres, olha eu de homem. Olha, se a gente chamou você aqui, porque você deve ser muito competente, né, pra falar desse assunto, Obrigado, né? Dani, é amiga. Você não concorda, Núbia? Núbia Oliver, maravilhosa. Muito obrigada pelo convite. Concordo, eu acho que, né, só é chamado porque realmente é competente. Obrigado, Núbia. Outra amiga também, uma amiga de 30 lindíssimo, anos. né? Tá bonito. Não é? Tá A mulher bonitão, dele né, também, tá bem bonitona. Olha A mulher só. dele tá sentada ali na plateia, bem bonitona. Não é? Estamos com a presença aqui da Marina Vasco, sexóloga. Tudo bem, querida? Seja mais Prazer bem-vinda estar mais uma aqui, vez. Céis. Obrigada. Hoje o assunto é quente aqui. Você vai nos ajudar aqui, né? Vamos esquentar mais ainda, né? Não é?
E também a Andréia Scarlato, que é fisioterapeuta. Seja muito bem-vinda. Tudo bem, lindona? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Bom, gente, esse assunto é um assunto assim que todo mundo gosta de falar. É um pouco tabu, às vezes as pessoas não estão muito, né, assim, à vontade de falar, mas todo mundo gosta de fazer o que a gente vai falar hoje, né? Isso eu falo sempre. É um produto que você, a partir do momento que você tem consciência um pouco de vida, é um produto que você vai aprender a fazer, vai consumir, vai querer e vai morrer querendo saber mais, né? Aprender um pouquinho mais. É muito bom, né, gente? É saúde. É saúde. Eu falo, é saúde. Ô, Débora, você se considera assim, uma mulher mais quente? Parece que você gosta de namorar bastante, fazer amor, né? Você gosta do babado, né? Eu gosto. Você falou pra produção, tá aqui escrito. Eu falei, bom, já vou perguntar, já que ela falou, né? Eu gosto. Eu tenho um libido mais alto, sou casada com um médico e ele mesmo me diagnostica como uma mulher que tem realmente uma libido mais alta do que a maioria. É lá em cima, seu libido? É lá em cima, minha libido. E o seu marido é médico, né? Isso. E ele tem uma clínica que ele trabalha com homens, assim, para estabelecer melhor a potência, assim? Isso como aí. Que é? Isso aí, nós dois, né, somos sócios de uma clínica que mexe com saúde sexual masculina. Só que assim, ele tem uma mulher em casa, né, que também é super ativa. Então, os dois são ativos. Então a gente tem uma vida sexual bem agitada. Entendi. Ô, Naí, e você? E a sua vida sexual, assim? Tá ativa, tá meio capenga? Ativa, tranquila. Hã? Já e também se não tivesse meio capenga, você teria coragem de falar em rede nacional? Teria, claro. Teria? Claro, se tivesse meio capenga? Claro, aí procuraria... Me procuraria, você por favor, e seu né? marido, Por claro. favor. É lógico. Mas já deixando o alerta aos homens que nós também, homens, temos que fazer a reposição hormonal. Porque a testosterona, difícil falar, testosterona vai embora. É com a idade. Eu já passei dos 60, então tem que repor. A gente tem que repor também, senão já era. Eu já ouvi falar que depois dos 40 anos, se você faz muita atividade, assim, tipo de corrida, muito assim, que a testosterona vai embora, né? Você vai mesmo? Você vai perdendo um pouco. É natural, depois dos 40 anos, né? Tanto que para o homem, as doutoras aí podem me falar, você vai perdendo um pouco, né, das taxas hormonais. Algumas conseguem manter, até porque eu acho que isso vai muito de mulher para mulher e de homem também. Uns vêm a andropausa, vem um pouco mais tardia, né? Também, um pouco mais cedo. Aí o teu libido vai lá para baixo. E tem o nível de testosterona, às vezes, é mais baixinho do que o normal, entendeu? Então, né, mas acaba acontecendo para todo mundo. É isso mesmo, doutora? Depende de mulher para mulher, assim mesmo? De homem para homem? Depende de mulher para mulher, de homem para homem. Mas eu acho que uma coisa que é muito importante, que vocês já começaram a falar aqui, é que, assim, existe um equilíbrio do homem e o equilíbrio da mulher são completamente diferentes. Então, a Débora está contando aí de um exemplo que, com certeza, ela está sempre equilibrando os hormônios. Sim, porque nós, mulheres, nós temos uma desvantagem, se for pensar na questão sexual, se deixar tudo acontecer naturalmente. Né? Então, assim, com 30 anos, 35 anos, nós somos super jovens ainda, né, gente? Por favor. Então, assim, os hormônios, naturalmente, eles já começam a ter um declínio. Se a gente não se cuida, naturalmente, o nosso organismo ele fica em desvantagem. Então, é muito importante que, é lógico, não é só uma questão de organismo, comportamental também. Mas eu, por exemplo, na minha clínica, eu nunca trato um paciente que não me traga os exames do ginecologista ou do urologista. Porque senão eu fico psicologizando algo que pode ser orgânico. Ô, André, depois eu queria que você falasse pra gente, teve perguntinha nas ruas agora, que tem exercícios, né, específicos que dá pra você potencializar, por exemplo, o homem que às vezes tem uma ejaculação mais precoce, ou a mulher que ela tem a libido, né, mais decaído, e dá até para ter mais prazer mesmo na hora da relação, né? Sem dúvida. Acho que uma coisa importante aqui, todo mundo falou, mas vale ressaltar, que a sexualidade ela envolve vários fatores, né, Dani? Não é uma coisa só orgânica, não é uma coisa só psicológica, depende do momento que você está vivendo, da idade que você tenha, né? Depende de fatores orgânicos, depende de fatores psicológicos, né? Mas existem alguns recursos, por exemplo, da fisioterapia que a gente pode ajudar também, como, por exemplo, exercícios do assoalho pélvico. Então, é preciso procurar um profissional que vai te indicar ou exercícios do assoalho pélvico. A gente tem vários recursos, né? A gente pode usar cones com pesos, por exemplo. A gente pode usar videogame,
né? A gente pode colocar um sensor vaginal que capta as contrações vaginais. Quero saber desse negócio do videogame, aí daqui a pouco você conta. Ok, conta do sim, videogame. Segura esse do videogame. Eu me interessei por esse do videogame. Você já viu o videogame? Não, esse do videogame eu não conheço. É muito interessante. Você não pode esquecer. Calma que a gente depois vai de... segurar isso. Eu só queria... ter uma pergunta da Sabrina. Roda aí a pergunta dela pra gente falar, debater aqui. Sabrina Sato disse recentemente que ela perdeu a vontade de transar depois que ela teve um filho. Isso é normal? Acontece muito isso com as mulheres, né? Sai em todos os sites, assim, que ela viu o marido como irmão, não tinha mais prazer, não tinha mais vontade. Acho que preguiça mesmo, né? Do ato mesmo. Isso é normal? Assim, ela que acabou de ser mãe, a Zoe acabou de fazer um aninho agora. É normal quando você pensa na questão hormonal. Eu costumo dizer assim, que quando a gente é mãe, a gente não deixa de ser mulher. A gente acrescenta um papel a mais na nossa vida. Né? Porque já imaginou, então, ser mãe acabou, invalidou a vida sexual? Isso eu acho um absurdo, sinceramente. Eu acho que tem que ter vários olhares em relação a isso. Senão acabou a mulher, né? Então, assim, eu vi essa entrevista que ela deu, né? Que a Sabrina Sato deu, né? E falou exatamente sobre isso. Gente, a gente precisa respeitar o nosso corpo. A gente precisa respeitar o nosso tempo. Então, a mulher, quando ela tem um bebê, ela tem uma questão hormonal que não adianta ela ir contra isso. Agora, primeiro, eu preciso identificar o que está acontecendo comigo, ter conhecimento do que está acontecendo. Bom, então eu estou sem desejo. Estou sem desejo mesmo? Então, vamos ver. Bom, se eu estou amamentando, principalmente, eu estou produzindo muita prolactina. A prolactina que é responsável pela produção do leite. Consequentemente, a testosterona vai lá embaixo. Isso é natural. Então, não tem nada errado essa mulher não ter vontade. Sabe o que seria errado? Ela não assumir que ela não tem vontade. Que muitas mulheres, às vezes por medo de perder o marido, não estou dizendo que seja exatamente esse caso, claro, né? Mas assim, muitas mulheres falam, não, eu estou com vontade sim, eu estou com vontade, mas não estão. E elas nem percebem. Muitas ficam tão maternais quando acabam de ter filho, que começam a tratar o marido como filho. Você, vem cá, olha, você passou o desodorantinho antes de sair? Escovou o dentinho? Poxa, peraí, isso é papel de mãe. Então, assim, quando a gente identifica o que está acontecendo, aí a gente vai na fonte. Poxa, olha, eu estou por esse momento agora, estou amamentando, realmente não estou com vontade, respeito o meu momento. O homem pode dar um jeito, né? Mas, de fazer, eu ia perguntar, será que o marido outra coisa. tem alguma culpa ou há algo que ele possa fazer para reverter esse quadro? Tendo conhecimento, sim. É isso que eu digo. Quando você tem conhecimento e assume, você vai atrás do que está acontecendo. Então, assim, olha, se o marido não está podendo ter relação com essa mulher nesse momento, ele também é pai. Ele precisa ter essa compreensão. André, essa queixa é recorrente para você também? É uma queixa bastante recorrente. Acho que o que tem que ficar claro também, existe a prolactina e existe um hormônio chamado ocitocina, que também ajuda a prolactina a produzir o leite e a ocitocina, ela ejeta o leite. Ocitocina é o hormônio do amor. Né? Imagina, ela a cada 2 horas está produzindo muito desse hormônio. Ela está completamente, eu sempre brinco, ela está drogada de amor. Então, isso né? que eu ia perguntar. Talvez o modo dela enxergar o marido dela, ela está dopada por esse amor, natural. Exatamente. Que ela então, está produzindo. na verdade, às vezes não é uma falta ou uma baixa de libido. Ela está com excesso de amor. Quem tem excesso de amor não precisa dessa libido o tempo inteiro. Né? Então, isso não é uma coisa anormal, né? Mas elas têm que ser orientadas de que isso vai acontecer. O marido tem que ser orientado de que isso vai acontecer também. Na gestação tem muito isso, né? Às vezes está grávida, aumenta mais a vontade, não tem isso? Sim. A Isis Valverde deu uma declaração que quando ela ficou grávida, ela teve muito mais vontade de fazer sexo. Às vezes a vontade, e em relação à vontade, tem aqueles fatores, todos os fatores que a gente falou. Mas a maioria das mulheres relatam que durante a gestação, o orgasmo, ele é um orgasmo melhor do que antes da gestação. Interessante, né? Legal as doutoras estarem falando isso, porque apesar de eu ter tido uma vida ativa a vida inteira, com 8 meses de amamentação pós-parto, eu tive uma depressão tardia. Então, eu tive a baixa libido pela primeira vez na minha vida. Nunca tinha me acontecido isso. Então, eu fui procurar auxílio com meu próprio marido, médico, com terapia. Eu tive que fazer terapia. Então, foi difícil para eu voltar a me relacionar. Aí eu fiz a reposição hormonal. Eu estava com cortisol altíssimo, com baixa testosterona e baixa progesterona, que é o hormônio feminino também. A gente tem que ter esse hormônio.
Então, o cortisol altíssimo me deixou em depressão. E não era uma Olha depressão só. psicológica, era hormonal. Eu tratei o hormônio, eu voltei a fazer atividade física e melhorei drasticamente a minha relação com meu marido também. Olha que E ótimo. ele que me tratou, inclusive. Isso foi maravilhoso. Uma grande experiência. Que bom, Débora. Bom, vamos rodar a próxima pergunta. Roda aí. Já ouvi dizer que tomar vinho aumenta o apetite sexual. É verdade? Aumenta? E daí, você é o único... Você bebe? Você bebe, Vinho, daí? tomo. Você acha que aumenta a vontade ou não? Não. Dá uma relaxada na mulher, vamos sono. dizer, ou no homem? Não, eu quero saber de você. De mim? Não, De eu você. tomo meu vinho, nem aumenta, nem diminui. Fica igual? Dá uma relaxada, não tem muita... Eu já tive Não, mas dá casos uma comigo que dorme. relaxada. Dá uma relaxada em que sentido, assim? Assim, ô? a gente chega de uma viagem, de um show, Ah. de uma televisão, à noite em casa. Toma um Então, vinho. tá, né, toma uma taça de vinho, que é muito bom, por sinal. Eu recomendo, é bom pra tudo vinho. Aham. Então toma uma taça de vinho, você já fica mais Então relaxado. você vai dormir, não dá negócio... Não, dormir não, eu durmo tarde. Eu durmo entre 2 Mas e 3 aí, da mas madrugada. o apetite sexual não nada fica... Não tem nada a ver o vinho, o álcool, no caso, né? Que além do mais, o teor alcoólico do vinho é baixo. Não tem nada a ver para o homem tomar vinho ou não, isso não vai aumentar o apetite. A Núbia falou que dorme, né, Núbia? Não, dorme, já tiveram casos comigo da pessoa dormir, Dormir né? no seu Porque- colo? Porque Amigo. o vinho, para quem não está acostumado como você, talvez ele pode ser um pouquinho mais relaxante, a pessoa vai e dorme. Me dá sono o vinho, por exemplo. Me exatamente. relaxa pra caramba, eu durmo. E já Mas, um gin assim, tônico eu já fico bem animada. Eu também. Bem Então, animadinha. tem algo que Eu fico eu acho que a uma relação- vodka, uma caipirinha, me dá um, Já dá um foguinho gás, bom. assim. Eu acho que a pergunta dela, assim, eu acho que não é nem a relação ao vinho, é a bebida alcoólica em si. álcool, A bebida exato. alcoólica, ela acaba te desinibindo um pouco, te soltando uns lados que talvez você pode estar um pouco travada, entendeu? Entendi. Então eu tenho a relação não só com vinho, eu gosto de beber, mas eu acho que eu tenho a relação com o vinho ou qualquer outro tipo de bebida nesse sentido. Eu tenho uma De pergunta dar uma- polêmica depois pra vocês, viu? Pra Preparei. todo mundo? Lá vai. A bebida. Relaxa ou não relaxa? Ou não, Na quer dizer, verdade, aumenta a vontade? Não aumenta a vontade de fazer sexo. Não dá desejo sexual, porque é uma droga considerada depressora do sistema nervoso central. Então, se você bebe demais, dá sono, não adianta, dá sono. Não, fica Agora, meio mole, né? Qualquer bebida, assim, principalmente para aquelas pessoas que são mais controladoras, estão com vergonha por alguma situação ou são mais tensas, ela dissolve o superego. Então você fica soltinha. Depois coloca a culpa na bebida, né? Eu falei isso porque eu bebi. Fica mais e tal. corajosa, né? Fica mais Assim. solta. A pessoa que travada até bom um pouquinho. Agora você não pode usar isso como um remédio, né? Uma solução para ter prazer. Não é. Tá bom. Roda aí a próxima pergunta. Para os homens tem. E para as mulheres, tem algum remédio para ajudar a gente a chegar lá? Tá, chegar lá. Lá onde, né? Você me Catuaba? perguntar primeiro lá onde. Catuaba? O que toma? Existe uma medicação, sim, que é indicada para falta de desejo. Mas, assim, não é uma medicação legal, não é uma medicação que é super indicada para qualquer mulher. Dá vários efeitos colaterais para a maioria das mulheres. Tanto é que eu nem sei o nome comercial agora, para falar a verdade. E nem falaria também. Mas, assim, as pessoas, muitas mulheres, quando eu trabalhei no HC, eu vi acontecer isso, elas sentem muito enjoo, dor de cabeça. Nossa, esse negócio então, assim, inibe, né? Não ajuda. não dá certo. Então, assim, não funciona, não é por aí. Tem os hormônios equilibrados, faça exercício físico regularmente. Dê um baile no estresse do dia a dia, que o desejo ele vai aparecer, se você estiver bem com você, né? Para as mulheres, falando bem. Assim. Perfeito, concordo perfeitamente com Qual o que é o Marina negócio falou. do videogame lá que eu quero saber? Então, São exercícios São exercícios do assoalho pélvico, né? Os músculos que envolvem a uretra, a vagina e o ânus. É um grupo de músculo que envolve esses orifícios, né? São músculos muito importantes, porque tem funções importantíssimas, por exemplo, como a continência urinária, tem função de segurar os órgãos no lugar onde eles precisam ficar. Acho que todo mundo já ouviu falar sobre bexiga caída, né? Então, os músculos também têm essa função de sustentação desses órgãos. Ô, Andréia, doutora Andréia, e aí o que acontece? É um videogame? Como que é esse videogame? A gente pega um sensor, né? Introduz na vagina? Isso, a gente tem um sensor que é introduzido na vagina. Esse sensor ele é acoplado a um software. E aí a gente projeta isso na televisão.
E aí, se a mulher já consegue ter uma mínima contração, ela consegue ver isso projetado na televisão. Então, ela faz a contração e ela consegue ver essa contração e a gente aplica isso em jogos. Então, por exemplo, eu posso colocar um peixinho, né? E aí eu peço para ela, sobe o peixinho, desce o peixinho, mantém o peixinho relaxado. E aí a gente pode fazer isso com jogos também. Então tem guitarra, tem, né? a fadinha. Tem a fadinha, tô conhecendo, exatamente. Adoro a fadinha. Tem Adoro a fadinha, tem peixinho, tem guitarra. Então, quanto mais você contrai o assoalho... Tem um trem também que você tem que contrair tem um trem bastante. que você tem que empurrar. Então, quanto mais força você tem, mais você empurra o trem. A contração do assoalho pélvico, ela precisa ser para cima e para dentro, né? Então, pensando que o assoalho pélvico está entre esse ossinho aqui em cima da vagina e até o ossinho que vai no cóccix aqui, né? Isso é como se fosse um absorvente. Então, esse músculo ele vai para cima e tem que ir para cima e para dentro. Às vezes, se você for fazer sozinha, o que vai acontecer? Você pode fazer uma contração de expulsão. E aí, ao invés de segurar o xixi, de segurar flatos, de segurar fezes, você vai soltar isso, né? E aí você pode ter um problema maior. Qual é a contração certa para quem está em casa? Agora que possa fazer em casa, porque essa contração que a gente faz, que a gente prende, dá para fazer em casa? Dá para fazer, mas o ideal é que passe por uma avaliação para saber se está fazendo a contração certa. E como que a gente descobre que quando essa contração é certa? Tem alguma coisa que a gente possa tocar no nosso corpo para a gente saber exatamente se está certa ou errada? Não é a melhor coisa. A melhor coisa tem que colocar o dedinho lá dentro da vagina ou do ânus, né? E tentar apertar o dedo. Mas existe um músculo que quase ninguém conhece, que é o transverso. Que é um músculo como se fosse um cinto que passa aqui na cintura. Quando a gente solta o ar... É perto desse ossinho aqui? É perto, aqui, se a gente sentir os dois ossinhos aqui. Vê se eu faço certo, Vamos vem lá. cá. Vamos lá. Onde que é? Aqui. Então, peraí, deixa eu mostrar. Mostra aqui, exatamente. O meu osso tá aqui, ó. Geralmente a gente pega aqui o osso, certo? E aí, achou esse osso aqui do quadril, eu coloco 2 dedinhos para dentro. Então, achei o osso aqui, 2 dedinhos para baixo e para dentro. Isso. E aí, você vai soltar o ar. Solta. Geralmente, a gente sente ele contrair aqui. Quando ele contrai, provavelmente, não é seguro dizer isso, mas provavelmente... você está contraindo o assoalho da forma que é a ideal. Que é o correto. A gente tem que pensar que o assoalho é isso aqui, ó. Né? A gente está vendo aqui. Imaginem alguém de perna abertas para vocês. Não me imaginem, por favor, ok? Imaginem Estão todos alguém... imaginando. Não, por meu favor. Deus. E aí, assim, imagina que aqui tem a uretra, a vagina e o ânus, certo? Então, a gente tem que fazer isso aqui. Né? Isso aqui tem que ir para cima e para dentro. Para cima e para dentro. Essa é a contração correta. Ó, tá? põe o dedo aqui. Vamos lá. Vê se eu contrai certo. Você contrai porque você é treinada. Contrai isso perfeitamente. Tá bem certinho. Bem certinho. E aí, Dani, aquilo que a gente estava falando do videogame é um dos recursos que a gente chama de biofeedback. Porque a literatura nos diz que quando a gente olha a contração, né, a gente aprende com muito mais facilidade. Vamos começar hoje já, pessoal. Isso aí, vamos começar. Todo mundo. Mais uma pergunta, roda aí. Eu ouvi dizer que a fase que a mulher tem mais vontade sexual é aos 30 anos, é verdade? E aí? Pra homem e pra mulher? Vocês têm que responder. É 30 anos, é isso? Estaríamos todas perdidas aqui, eu acho, né? Você não sei quantos anos tem, mas 30. assim... não. Gente. Você tem 30? Não é assim. Eu acho que ela quis dizer, a pergunta é super legal, mas assim, com 25, 20 anos, a gente tá com os hormônios maravilhosos. Só que logo já começa a decair, né? Então assim, 30 anos eu acho que é o auge do organismo da mulher. É claro, se ela não tá usando anticoncepcional, né? Se ela não fuma pra caramba, se ela não bebe todos os dias. Então assim, os hormônios estariam bem. E outra, você deixa de ser adolescente, entra numa idade mais madura. E ainda não é, lógico, né, idosa de jeito nenhum. Então, você começa a ter mais experiência. Então, eu acho que a média de 30 anos, é adequado dizer que sim? Sim, tem desejo. Mas, assim, não é que depois não tenha e não é que antes também não tinha.
Porque, na verdade, quando a gente tem 18, 19 anos, é que a gente tem mais desejo naturalmente, mas a gente não sabe muito bem o que fazer com ele, né? É verdade. Então, assim, e se você usa anticoncepcional quando você tem 18 anos, você não tem nenhum efeito colateral, não tem falta de desejo por isso. Agora, se você já usa anticoncepcional com 30 anos, que somos super jovens, você já pode ter o seu desejo diminuído em função do anticoncepcional. Eu acredito que o prazer ele esteja ligado à maturidade sexual. A maturidade sexual ela pode vir em qualquer idade, né? Desde que você tenha boas experiências, que você tenha referenciais, né? Que você tenha uma boa percepção do corpo. Eu acho que essa história de que com 30 todo mundo fala a idade da loba, né? Mas talvez a idade da loba seja relacionada à maturidade que a mulher apresenta com 30 anos. Ela já é mais madura e sexualmente já teve alguns parceiros. Então, acho que não existe uma idade correta, né, para dizer que ela tem mais libido, mais tesão em determinada idade, porque eu conheço senhoras com 80 anos que estão na plenitude sexual, que descobriram o sexo com 70 anos e começaram a ir em sex shop. Mas e a menopausa? Como que faz com a menopausa? Porque na dá uma menopausa, caída, né? realmente. Dá uma destruída assim na mulher, sim, não é? Sim, em relação à libido, realmente, né? Mas nós temos remédios hoje para isso. Sim, hormonal, né? tem, mas é exatamente o que a gente fala, depende, né? Depende do que você está vivendo, não é uma questão só orgânica. Daí é sua pergunta A minha agora. pergunta? Fácil. Ai, meu Deus. Bom, primeiro, quando inventaram o azulzinho, foi até um acaso. Não foi para o pênis, não foi. Foi um fator né, que acharam lá. Mas não é essa a pergunta. Porque deveriam ter tratado a mente do homem. Porque veja você, meus amigos homens, imagine se não, em vez de tomar o azulzinho, a gente com a mente conseguisse controlar. Olha aqui, duro, mole. Que nem o dedo. Ó, duro, mole. Seria mais fácil. Né? Duro, mole. Seria fácil? Pensou? Sim, sim, Mas é a sim. mente, no caso. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é, todo homem se excita com filmes eróticos. Mulheres se excitam com filmes eróticos? Calma, que mulher bocuda. Calma, segura. Eu garanto que todo homem se excita. Segura. Banda BSH aqui com a gente. Tudo bem, meninos? Joia, graças a Deus. Tudo bem, maravilha. Anselmo? Joia, boa noite, Dani. Tá animado com o nosso tema de hoje? Sensacional o tema. Como que tá o libido? Tá pra cima ou tá pra baixo? Tá capenga? Sempre pra cima, né? É, sempre avante? Sempre Opa, avante, isso é né? muito bom, né? Com certeza. Me dá o contato de vocês, por favor. Nossas redes sociais, @Banda e Coral BSH. Nosso telefone 11 98575 7272. Muito obrigada pela presença de todos aqui, tá bom? Obrigado, sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Bom, pra quem chegou aqui no Sensacional, a gente tá com um tema super quente, tá falando sobre a libido, sobre sexo, aquela coisa toda. E o Naim fez uma pergunta pra gente. Por favor, Naim, você repete a pergunta, Mas que é pras mulheres aqui. Claro. Né? Todos os homens se excitam com filmes eróticos. Todo homem. As mulheres, vocês se excitam com filmes eróticos como nós homens? A gente não tá morta, né? A interrogação. Adoro a cara da Dani. A gente não tá morta. Não, mas o que eu ia complementar aquela hora é que aí cai no que ela falou, que tem homem que acha que é pecado assistir filme pornográfico, claro, principalmente do lado da mulher. Nada a ver. Tá? Nada a ver, né? Isso aí é muito machismo, Não, né? machismo, nada a ver. Débora, você gosta? Eu gosto, assisti ontem. Gente, Qual? eu sou super destravada em relação Qual? à sexualidade, Qual, Débora? porque são 10 anos de casado, é muita parceria. Então, sei, a gente já conhece a intimidade um do outro, a gente já sabe até os filmes que a gente gosta. Isso é normal, então né? normal, Assim é uma normal, parceria. né? É Isso normal, né, gente? É Isso, né? absolutamente Todo mundo normal. gosta, né? Eu sou danada, é de danada. Você gosta, Núbia? Há muito, né? Você é o próprio filme, né, amiga? Eu gosto muito do sexo, da palavra sexo, tudo que envolve essa palavra. Uma vez você Eu falou que sempre você já foi viciado, hoje você tá mais calma. Eu fui, e foi um problema, eu tive... que é muito ruim, é uma compulsividade, a doutora pode explicar, que muita gente acha que isso é o máximo, ser viciado em sexo. Não, é dolorido, porque é qualquer doença como uma compulsão, né? Você tem uma compulsão por doce, por cigarro, por álcool, e eu fui compulsiva e isso me fez muito mal.
Mas hoje não, hoje eu tenho um sexo muito saudável. Você acredita que o nosso tempo acabou? Mentira. A gente vai ter que Vamos marcar fazer de novo. outro. Gente, muito obrigada Gente, muito obrigada, Débora, Naim. Muito obrigada, Núbia, sempre. Marina. Eu que agradeço. Andréia, muito obrigada. Gente, lembrando que toda quinta-feira a gente está aqui coladinho aqui na telinha da Rede TV 10h45. Muito obrigada pela audiência. Fique com Deus e fiquem agora com Leitura Dinâmica.